Minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que irão assistir, esse vídeo. E esse vídeo nós vamos falar acerca do Deus da Bíblia. Quem é o Deus da Bíblia? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o arrependimento, sobre a expiação, sobre o novo nascimento, e agora nós vamos expressar acerca quem é o Deus da Bíblia. Então nós vamos fazer uma oração. Eu convido você a nos acompanhar nessa oração antes de nós lermos a Escritura. E isso é em reverência à palavra. Querido Pai Celestial, toma o controle, meu Deus, de tudo que vai ser feito aqui. Que o Senhor possa fazer de acordo com a tua vontade e sair de acordo com o que tu viste, Senhor. Porque eu creio que tu és onisciente. Eu creio que tu és o Deus que conhece o fim antes de haver um princípio. Então, Pai, abençoa todos aqueles que vão ouvir. E toma conta, Senhor, desse homem que está aqui como instrumento em tuas mãos para pregar esse evangelho. Faz de mim um instrumento em tuas mãos, Senhor. Esse indigno servo que está aqui. E eu creio, Pai, que vai ser isso para a honra e glória do teu nome, fazendo com que as pessoas que vão ouvir essa pregação, esse vídeo, elas vão ser abençoadas. Eu creio nisso, meu Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, antes de nós ler as Escrituras, eu faço essa pergunta para você. Você conhece o Deus da Bíblia? Você sabe como ele atuou para dar-se a conhecer? Então nós vamos começar mostrando nesse assunto, lendo a Escritura em Mateus capítulo 28, versículo 19. São duas escrituras, e a outra escritura é Efésios capítulo 4, versículo 6. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bem, essas duas escrituras, eu quero, no final desse vídeo, dessa pregação, eu quero mostrar algo para você unindo essas duas escrituras, trazendo uma junção uma com a outra. De Paulo, que escreveu o livro de Efésios, e a escritura de Jesus Cristo, que Mateus escreveu, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu quero trazer no final a união disso, para você entender. Agora, quero começar assim. O que significa a palavra Elohim? Primeiramente, eu quero mostrar isso para você. Muitos historiadores, teólogos, homens renomados, que estudam teologia, que conhecem o hebraico, o grego, o aramaico, e também cientistas, de um nível forte de conhecimento muito alto, elevado. Mas nenhum deles conseguiram até aqui mostrar a existência de Deus. Mostrar como Deus existe, como ele surgiu, como ele apareceu em cena. Agora você vai ter que entender que nós, na realidade, vamos conhecer a Deus através de sua palavra, através da Bíblia,
ela mostra esse Deus. Por isso que esse assunto é: você conhece o Deus da Bíblia? Como ele se manifestou para dar-se a conhecer? Então veja, a palavra Elohim, nós vamos ver o significado dessa palavra Elohim. Nosso irmão Felipe vai mostrar aqui para nós. Elohim ou Elohim é um substantivo que se refere a Deus, usado na língua hebraica moderna e antiga. Bem, veja bem, um substantivo que se refere a Deus. Agora vamos ver o que significa a palavra Deus. Deus, entre infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim e último de tudo que existe. Bem, preste bem atenção na colocação dessas duas palavras, Elohim e Deus. Na realidade, nós podemos ver que as duas palavras mostram um ser que, na realidade, existe por si próprio, que criou todas as coisas. Tanto a palavra Deus, como a palavra Elohim. Agora, muitos teólogos, como disse, renomados da Bíblia, mostram que essa palavra Elohim podia ser colocada em um homem, né? A Bíblia mostra isso, que quando Deus chamou Moisés não sabia falar, e Deus disse: tu então serás Deus, e Arão será o teu porta-voz. Agora, eu quero colocar assim, o sentido da palavra, né? E outra ocasião, os cientistas da teologia, eles mostram que também essa palavra Elohim foi colocada a muitos deuses que existiam, né? Por exemplo, o deus Dagon, os filisteus ou aqueles que adoravam esse deus diziam que ele era o Elohim também, que ele era o Deus, o único existente. Mas veja bem, a gente não vamos pegar essa palavra Elohim, que é Deus, colocando assim o alto existente de si mesmo, e apropriar a ninguém, e nem a nenhum Deus. Vamos pegar essa palavra e mostrar esse alto existente de si mesmo, esse Elohim, como o único que pode criar. Porque, na verdade, nós podemos ver que essa palavra Deus, quando foi atribuída pelo próprio Deus a Moisés, ele só pôde falar e vir à existência alguma coisa quando Deus, na realidade, o usou para fazer isso. Ele dava a palavra e aquilo vinha à existência. Ele estava ali como um Deus amador, na realidade. Mas não no sentido da palavra de ser o autoexistente de si mesmo, o Elohim, aquele que existiu por si próprio. Entenda isso, entendeu? Então, vejam bem, esse Deus, que é o único que pode criar, e mais nenhum outro ser, nenhum outro Deus pode ter o poder criativo como ele. No princípio, antes de haver uma molécula, antes de haver um átomo, antes de haver qualquer coisa, ele já existia. Esse Elohim, esse Deus que existe por si próprio, que é criador e único. Eu quero colocar essa palavra, né, como sendo único. O Elohim, o único que pode criar. O Deus que existe por si próprio, o único que pode criar, né? Então veja bem, desta forma nós vamos começar esse assunto mostrando isso aqui. Esse Elohim, esse único existente de si mesmo, não havia outro ser com ele, não havia outro Deus, não havia mais nada, só ele no infinito, no universo, né? E habitava só, no sentido da palavra Deus. Então veja, esse Deus é uma grande fonte de luz.
que existia ali por si só. Que tinha atributos, vários atributos, mas tinha 3 atributos maiores que ele queria, na realidade, mostrar. Que ele queria trazer isso para dar-se a conhecer, né, através desses 3 atributos que era próprio dele. Queria dar-se a conhecer, mostrar quem ele era na realidade e o que ele poderia fazer. Então veja, esses 3 atributos, vou dizer assim, os 3 atributos maiores, como disse, ele tem muitos atributos, a Bíblia mostra isso, que era próprio dele, mas eu quero mostrar 3 aqui para nós entrarmos nas Escrituras e ver quem é esse Deus da Bíblia. Quem é esse Deus que a Bíblia mostra que existia só, que é o único Criador, o único que existia no infinito. Veja bem, esses 3 atributos é de Criador, de Salvador e de Curador. Ele queria manifestar isso para dar-se a conhecer. Isso era um plano que ele elaborou antes da fundação do mundo, porque nós temos que entender que ele é onisciente. Esse Deus, esse Elohim é onisciente. Conhece o fim antes de haver um princípio. Então ele queria dar-se a conhecer através desses 3 atributos de Criador, de Salvador e de Curador. Agora veja, como ele poderia mostrar que ele é o único que pode criar se não havia crença? Ele poderia salvar se não havia ninguém perdido. Que ele poderia curar se não havia ninguém enfermo. Então, desta forma, ele começou a mostrar o primeiro atributo, que é de Criador. E quando ele começou a mostrar, nós vamos entrar agora na Bíblia, no livro de Gênesis, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu quero levar você agora para o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Já que o sentido da palavra Deus vem de Elohim, né? O alto existente por si mesmo, que existe só, que habitava só. Então nós poderíamos dizer assim: no princípio era Elohim, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Então, quando a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse Deus, esse Elohim, começou a falar aquilo que João fala em seu Evangelho, capítulo 1. Ele começa assim o Evangelho de São João. Ele começa a falar: haja luz, haja as estrelas, haja a lua, haja o sol. Veja, nós entramos na Bíblia, em Gênesis, e haja isso, e haja aquilo, e começou a criar. Agora veja, quando ele chegou em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ele disse assim: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Agora eu quero que você entenda isso. Como poderia nós mostrar
que aqui nesse versículo 26 do capítulo 1, Deus estava falando com algum outro ser, com algum outro Criador, sendo Ele o único Criador, com alguma outra segunda pessoa. Não, meu irmão. Ali era o Elohim, ele já tinha criado, né? Quando começou em Gênesis, criatura, ele já tinha criado as hostes celestiais. Ele já tinha criado os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. E quando ele disse façamos, ele estava ali falando essa palavra, façamos, né? Trazendo isso àqueles que estavam rodeando ele, que eram os anjos. Porque vejam bem, ele como único Criador, ele não poderia dar esse atributo de Criador a outro Deus, a outro ser, sendo ele o único. Você está entendendo? Então veja bem, nós vamos entender isso aí. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, semelhança, macho e fêmea, né? Espírito. Agora, veja a realidade de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Eu vou pedir para o irmão Felipe ler esses dois versículos, né, do capítulo 1 e do capítulo 7, para você entender. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora entenda isso aqui. Façamos o homem. Mas na hora de mostrar o atributo de Criador, a Bíblia não diz assim, eles fizeram o homem, as suas imagens e semelhança. Você tem que entender isso. A Bíblia não fala assim, porque na hora de criar, a Bíblia diz assim, e criou Deus, o autoexistente de si mesmo, o Elohim, o homem do pó da terra. Você está entendendo? Então veja, nós vamos levar esse assunto mais à frente, que quando chegar mais à frente eu quero que você entenda isso aqui. Então, vamos lá. Ele criou o homem do pó da terra, pôs o homem no jardim do Éden, que ele também criou, né? Quando ele criou o homem, que foi ali o sexto dia, no sétimo descansou, você tem que entender agora isso, que na realidade ele mostrou o seu atributo de Criador. Agora, ele tinha ao seu redor os arcanjos, querubins, todas as hostes celestiais ali, e estava sendo adorado como Deus, o único. Isaías capítulo 6 mostra isso. Não vamos ter tempo de ler. Entendeu? Estava sendo adorado esse Deus, estava sendo adorado esse Elohim pela sua criatura. Agora, quando ele mostrou esse atributo de Criador, que é o único que pode criar, não há outro Deus que possa fazer isso, não há outro ser que possa fazer isso. Quem trouxe todas aquelas pulgas, aquelas moscas, quem trouxe aquele granizo, quem trouxe tudo aquilo que Moisés falava e aquilo, é o próprio Deus, em Moisés. Você está entendendo? Porque ele deu isso a Moisés, a sua palavra. Entenda isso. Então veja, depois que ele começou a criar todas as coisas, agora ele estava sendo adorado, né, pelas suas criaturas, por aqueles que ele criou. Então agora ele é o Pai na criação. Veja o que Paulo diz.
há um só Deus e Pai de todos, no qual é sobre todos, por todos e em todos. Veja o que Paulo estava querendo mostrar. Esses 3 atributos que era próprio de Deus. Os 3 atributos maiores que ele queria mostrar. Pai na criação, Filho na redenção e Espírito na consolação. Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. Você está entendendo? Então vejam bem, vamos continuar aqui. Então, ele criou todas as coisas, agora é Pai na criação. Agora, depois que ele colocou o homem que ele criou no Jardim do Éden, fez uma esposa para ela, nós vamos nos prolongar para não demorar muito. Ele criou uma esposa para ela. Depois dele criar essa esposa, ele, na realidade, deu sua palavra a Adão, dizendo que ele não deveria comer da árvore, né, da ciência do bem e do mal, mas de todas as árvores que dessem bom fruto ele poderia comer. Mas Adão desobedeceu. A mulher desobedeceu. E eles comeram, e depois que eles comeram, passaram a ver que eles estavam nus, se cobriam, como eu falei no primeiro vídeo, né? Você assista lá que você vai entender, né? E Deus fez aquela expiação, falei no segundo vídeo também. Deus fez aquela expiação por eles, e eles entraram na presença de Deus. Só que, depois da queda, por mais que Deus tivesse trazido pela primeira vez a expiação na terra, matando um cordeiro e não aceitando aquela folha de figo que Adão fez para se cobrir e tentar se colocar na presença de Deus aquilo, e Deus não aceitou, depois disso, a morte veio sobre a humanidade. E depois que a morte veio sobre a humanidade, aconteceu de que o diabo já tinha feito o homem cair, a mulher cair. Agora ele tinha toda a liberdade para fazer o homem pecar, o homem enfermar e o homem duvidar da palavra, como ele fez com Eva, né? Desacreditar da palavra e assim se distanciar de Deus. Isso aí é trabalho de Satanás, todos nós sabemos disso. Ele começou lá no Jardim do Éden e vai terminar até Cristo vir, até Jesus Cristo voltar. Então veja, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus já tinha mostrado o seu atributo de Criador. O Elohim, o auto-existente de si mesmo, já tinha mostrado seu atributo de Criador. O primeiro atributo que Paulo mostra a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai na criação. Entenda isso, meu irmão. Agora, ele vai mostrar, depois que a humanidade caiu, foi destituída de Deus, por sua desobediência de não ficar com o que Deus falou ali, agora Deus vai mostrar o seu atributo de Salvador e de curador. Era próprio de Deus isso, era próprio desse Deus que habitava só, que é o único que pode criar todas as coisas. Ele é o Pai da criação. Agora ele vai mostrar o seu atributo de Salvador e de curador. Então, entenda como ele agora iria fazer isso. Mostrar esse atributo que era próprio dele. Ele tinha o poder de criar. E ele tinha também, né, a simplicidade e a humildade para salvar o perdido. Através da graça. Ele queria mostrar essa graça, que é o favor imerecido. Então o que ele fez? Começou a usar os profetas para anunciar sua vinda em carne humana. Ele começou a anunciar através dos profetas a sua vinda em carne humana, através das profecias que eles falaram, mostrando assim como Isaías
no capítulo, o irmão vai ler aí, Isaías, quando ele diz, o menino vos nasceu, só para você entender isso. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja um desses atributos que ele está mostrando através de Isaías. Deus forte. Deus forte. Então, se a palavra Deus quer dizer aquele que habita por si só, aquele que vivia só no universo, e agora ele está atribuindo isso a essa criança que viria a ser um ser humano, um corpo de carne, como Deus forte. Você está entendendo? Ele começou a anunciar a sua vinda em carne humana. Nós vamos ver outra escritura de Isaías. Veja o que ele diz. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Bem, veja bem, Emanuel, que nós vemos que traduzido é Deus conosco. Se a palavra Deus vem, Eloí, quer dizer Deus, o existente de si mesmo, o autossuficiente, o Criador de todas as coisas, e nós não podemos atribuir isso a nenhum outro Deus. Nós não podemos atribuir isso a um homem, como sendo o autoexistente de si mesmo e tendo poder criativo. O homem expressou o poder criativo de Deus quando Deus usou ele como Moisés, como Elias. Entenda isso, meu irmão. Então veja, esse Emanuel, esse Deus conosco, era, na realidade, Deus anunciando a sua vinda para manifestar o seu atributo de Salvador. Porque quando a humanidade caiu através de Adão e Eva, não havia nenhum sangue humano, não havia mais nada que pudesse trazê-los de volta à presença de Deus. Nenhum sangue poderia ser derramado de um ser humano que veio do sexo, que veio de um matrimônio, poderia fazer isso para trazer, ser derramado, para ser uma expiação, para trazer o homem de volta ao seu estado na presença de Deus antes da queda. Entenda isso mesmo. Então Deus começou a anunciar, o Elohim começou a anunciar a sua vinda em carne humana. Por isso ele usou os profetas do Velho Testamento que anunciaram a sua vinda. Veja Davi cantando. O que foi que Davi cantou? Davi cantou no Espírito de Deus, e há só um Espírito, não há dois. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante, há um só Espírito e um só Senhor. Você está entendendo? Então, ele começou a mostrar, a anunciar através dos profetas que ele viria num corpo de carne, falando assim que uma virgem conceberia, mas seria ele, o Emanuel. Entenda isso, meu irmão. Amós 3,7 diz: Deus não faz coisa alguma na terra sem antes mostrar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então ele começou a anunciar através dos seus profetas a sua vinda no corpo de carne. Então veja, lá em Nazaré, uma virgem recebeu a visita de um anjo, que era o anjo Gabriel, depois de ter aparecido para Zacarias, falando que ele e sua esposa receberiam um filho, que era João Batista. Mas esse Gabriel, esse anjo, chegou com Maria e disse: agraciada entre as mulheres, de ti virá o Salvador. Ela chegou até a dizer: mas eu não, como
eu posso ter uma criança se eu não tive contato com o homem? Ele disse, mas a sombra do Altíssimo, do Espírito Santo, fará a sombra virá sobre ti, do Altíssimo, e tu darás à luz esse filho, terás esse filho. Você sabe o que aconteceu ali? Esse Criador, esse Deus, o alto existente de si mesmo, criou uma célula sanguínea, fecundou no óvulo e colocou dentro do útero de Maria. E ali ele estava na realidade criando aquele corpo no qual ele viria habitar, como Paulo disse, nele habitou toda a plenitude da divindade. Viria habitar para derramar o seu sangue por aqueles que se distanciaram de Deus através da queda de Adão e Eva. Entenda isso. E quando Jesus nasceu, quando Jesus estava formado dentro de Maria, e ela concebeu, veja o que ela diz, lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Estando Maria desposada de José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Deus é Espírito. Esse Espírito Santo era o mesmo que estava lá em Gênesis no princípio, o Elohim criando todas as coisas. Criou um corpo de carne chamado Jesus. Ele mesmo colocou o nome desse corpo de Jesus. Por isso que Lucas anunciou, Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele era o Cristo, ele era ungido, ele era o Emanuel, ele era o Deus conosco, ele era o Verbo que se fez carne. Então veja, quando ele, aos 33 anos de idade, apareceu para João Batista ali no Jordão, e quando João Batista estava ali batizando ele, e terminou de batizar, apareceu uma pombinha. Ali era o Espírito de Deus em forma de uma pombinha. E ouve-se uma voz: este é meu filho amado e tenho prazer em habitar. Agora veja, não é o caso de dizer que existiu o velhão, o Deus velhão lá em cima, e o Deus Espírito, e o Deus Filho, e ali a Trindade. Não, meu irmão, eu vou falar sobre isso. Já estamos chegando àquilo que Jesus Cristo falou. Não, ali era o Deus, o Elohim, aquele alto existente de si mesmo, aquele Deus que criou todas as coisas, sendo Ele onisciente, onipresente, que preenche todos os lugares. Ali era a voz do próprio Deus se manifestando em uma pombinha ali, que era uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de uma pombinha para pousar em Cristo. Ali era a plenitude de Deus, como Paulo falou, entrando no corpo de Jesus. Ali estava profetizado e ali estava acontecendo o que foi profetizado através dos profetas. Entenda isso. Então agora veja, quando aquele homem começou o seu ministério aos 33 anos de idade, começou a curar os enfermos, começou a pregar o Evangelho, começou a levantar morto, fazer coxo andar, fazer cego ver. Ali ele estava mostrando o seu atributo de curador, mostrou o seu atributo de salvador e mostrou o seu atributo de curador. Você está entendendo? Agora, perceba aqui, quando Jesus Cristo disse: ide a todas as nações pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, veja, ele não mandou batizar em títulos e manifestações que Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, por todos e em todos. Quando Jesus Cristo disse: ide batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ele não quis dizer que era, na realidade, para repetir o que ele falou. Mas ele deu uma ordem, ali foi uma ordem imperativa. E quando ele falou em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ele estava mostrando que esse Pai, esse Filho e esse Espírito Santo são três manifestações daquele Deus que veio agora em carne, que era Ele mesmo. Entenda isso.
Não existe Deus Pai, não existe Deus Filho, não existe Deus Espírito Santo. Existe um Deus que se manifestou em Pai na criação, Senhor. Filho na redenção, Jesus. Espírito na consolação, Espírito Santo, Cristo. Senhor Jesus Cristo. Veja, as três manifestações daquele Deus, daquele Elohim no nome Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Foi por isso que quando Pedro recebeu a incumbência na realidade, quando Jesus deu a chave para ele ali, em Marcos 16, ou em Mateus 16, me desculpe, Mateus 16, quando ele disse assim, quem dos homens diz ser o filho do homem? E eles disseram, os apóstolos disseram, olha, um diz que tu és João Batista, Elias ou um dos profetas. Aí Jesus se voltou para eles e disse, e vocês, o que dizem de mim? Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu? O Cristo, o Filho de Deus vivo, o mesmo que Lucas disse na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora entenda. Quando ele falou isso, ele disse a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não tu revelou carne e sangue, mas meu Pai, quem? O Elohim, o autoexistente de si mesmo. Por isso que aquele Jesus, o corpo, o Filho, que era uma manifestação de Deus, chamava o Espírito Santo de Pai. Agora eu vou te mostrar aqui. Por que Maria disse que concebeu do Espírito Santo e agora Pedro estava dizendo que ele era filho do Deus Altíssimo? Será que Jesus tem dois pais? O Espírito Santo e Deus? Ele é um filho ilegítimo? Ou ele tem dois pais? Então me explique isso dentro das Escrituras. Não, meu amigo. Eram as três manifestações ali. Deus mostrando que ele era Criador. Deus mostrando que ele era Salvador quando veio naquele corpo Jesus. E quando Pedro recebeu aquela revelação do nome, agora entramos lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Quando aquele povo ouviu aquilo que estava acontecendo ali, daqueles 120 que saíram do cenáculo, quando foram revestidos do poder do alto, Pedro chegou e disse para eles que estavam compungidos em seus corações e queriam aquilo que eles tinham ali, estavam manifestando. Deus manifestando através deles. Quando se repartiam em cinco labaredas de fogo, de línguas de fogo, e pousou sobre os 120, e receberam ali o poder do alto. Você tem que entender. Então veja, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para eles, arrependei-vos e sedes batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, o nome que Jesus mandou batizar, o nome que o próprio Deus em carne humana mandou batizar, no seu próprio nome. Ele não mandou repetir o que ele falou. Você está entendendo? Por isso que quando Jesus disse, Pai, eu vim manifestar o teu nome. E qual foi o nome que ele manifestou? Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Elohim. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do próprio Deus que existia só na eternidade. Então esse é o nome que nós temos que batizar as pessoas das águas. Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo falou e veja o que Jesus falou. Veja se não encaixa. Há um só Deus e Pai de todos. Um só Deus, o qual é sobre todos Pai da criação, por todos Filho da redenção e em todos Espírito da consolação. Veja, Pai na criação, Senhor, Filho na redenção, Jesus, Espírito da consolação, Cristo, Senhor Jesus Cristo. Era Deus se manifestando. E agora Ele mesmo dizendo que todos que viriam a se arrepender, crer na sua morte na cruz do Calvário, que era a manifestação de Filho morrendo como Cordeiro de Deus, o próprio Deus. Você está entendendo? Morrendo na cruz do Calvário, derramando seu sangue, o Emanuel. No seu próprio nome deveríamos receber nas águas do batismo, sendo invocado ali pelos ministros. Por que não fazem isso? Agora escute, eu não sou unicista. Não, eu creio na manifestação de Deus como Pai na criação, Filho na redenção, Espírito na consolação.
Eu não sou unicista. Esse é o Deus da Bíblia, o Elohim. Você entendeu? Então, saiba de uma coisa. Se nós não crermos assim e formos dar ouvidos a estudos teológicos, a coisas que vêm da ciência, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Mas quando recebemos o Espírito de Deus dentro da nossa alma, Ele nos revela como revelou a Paulo. Eu vou trazer 3 testemunhas aqui, mostrando que Jesus era Pai, Salvador e um único Deus. Eu vou tomar aqui 1 Tessalonicenses, quando Paulo falou, capítulo 2, versículo 16. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu uma boa esperança e uma eterna consolação. Paulo chamou ele de Deus e Pai. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. E agora Pedro, em uma de suas cartas, ele diz: Simão Pedro, apóstolo e servo de Jesus Cristo, aos que conosco alçaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E agora nós vemos a terceira testemunha, que era João. João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E o Filho de Deus é vindo, a manifestação do Filho. E o Filho de Deus é vindo e nos deu conhecimento do que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e vida eterna. O próprio João, que escreveu o Evangelho, no princípio era o Verbo, agora está chamando Jesus de Deus verdadeiro. Então entenda isso, amigo. Tá? Nós vamos parar por aqui, que Deus te abençoe. Vamos orar. Neste momento, dobra a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir para Deus misericórdia. Querido Pai Celestial, nesta hora que o Teu Evangelho foi pregado e mostrado, Senhor, a essência desse Deus da Bíblia, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. E abençoa aqueles que vão ouvir, que eles possam dar crédito, que eles possam entender, que eles possam ser revelados, Senhor, do que foi dito. E o Senhor mesmo disse que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, Senhor, eu coloco minhas mãos sobre essas pessoas que ouviram esse vídeo, que deram crédito, que elas possam receber a Tua graça e a Tua misericórdia. Se for cura, Senhor, cura elas. Se for libertação de algum mal, liberta. Satanás, tira as mãos dessas pessoas. Elas ouviram o Evangelho genuíno. Então eu creio que elas vão receber o que precisam. Seja o que for, no nome de Jesus Cristo, pela autoridade divina, através daquilo que Jesus Cristo disse, que as portas do inferno não irão prevalecer, e que o poder de Deus, através de Sua palavra, ia sempre manifestar por aqueles que iam crer, Senhor, porque eu creio nisso, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.